Olá, quinto ano! Olha só, eu aqui outra vez. Eu aposto. Vocês não estão mais com tanta saudade de mim, porque a gente está se vendo toda semana, né? No Classe 1. Muito bem. Hoje eu trouxe o nosso último assunto do quinto ano, né? Em relação à acentuação gráfica das palavras. Hoje nós vamos trabalhar com a acentuação gráfica das paroxítonas e das proparoxítonas e os nossos dois últimos reforços ortográficos que tem para finalizar o nosso conteúdo de acentuação. Para começar, nós temos aqui as paroxítonas, que são palavras que a sílaba tônica é a penúltima. Então, nós temos amizade, janela e órgão. Vocês já estão craques em sílaba tônica, né? Se lembram que a gente tem que observar do final para o começo. Então, ó, a última sílaba é o de e a sílaba tônica é o za, é a penúltima. Nas regras, na questão da acentuação das paroxítonas, existem regras. Nem toda paroxítona é acentuada, tá? Existem regras. Então, nós vamos conhecer hoje duas regras de acentuação das paroxítonas. Então, devem ser acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S, ou seja, que estão no singular ou no plural. Foi um ditongo? Você só vai precisar observar se elas estão no singular ou no plural. E quem lembra o que é um ditongo? Né? Então, ditongo é o encontro de sons vocálicos na mesma sílaba. Ditongo, dois sons vocálicos. Então, nós temos aqui, ó, órgão, ginásio, série, ciência, mistério, lábio, delícia e espécie. Todas terminadas em ditongo, que podem estar no singular ou no plural. Então, quando você separar as sílabas dessas palavras, você vai observar, ó, encontro de duas vogais na mesma sílaba e vai observar a terminação. Então, o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba, certo? Então, se é uma paroxítona, se a sílaba tônica é a penúltima, ela precisa ser acentuada. E a segunda regra das paroxítonas são que as paroxítonas terminadas em L, IS, e R precisam ser acentuadas. Tem outro grupinho, hein? São 8 tipos de terminações. Então, ó, paroxítona terminada em L, ó, móvel, sílaba tônica, o mó, a penúltima, lápis, sílaba tônica, o lá, álbum, sílaba tônica, o ao, açúcar, sílaba tônica, o su, precisa ser acentuado. E o outro grupinho, ó, são as terminações. Lembra que eu falei que eram 8 terminações? L, an ou ans, us ou x. E aí existem outro grupo de paroxítonas que a gente vai estar conhecendo depois, lá mais para o final do ano, tá bom? E em relação às proparoxítonas, elas são palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Contando de trás para frente para não esquecer, ó. Última, bus, penúltima, ni, antepenúltima, on. Então, observando todas essas palavras, o que elas têm em comum? Mágico, ônibus e hipopótamo. Para começar, elas têm que ter no mínimo 3 sílabas, certo? Então, nós temos mágico, ônibus e hipopótamo. Outra coisa que você pode observar, certo? É que a sílaba tônica é a antepenúltima, como eu já mostrei para vocês. E a última coisa que vocês devem observar, que eu tenho certeza que vocês devem estar falando aí, é que todas são acentuadas. Então, a regra básica da proparoxítona é muito fácil. Toda proparoxítona, ela é acentuada, ela tem que receber acento agudo ou circunflexo. Em relação a qual acento você vai colocar, você tem que observar o som. Se for um som grave, você usa acento circunflexo. Se for um som agudo, você vai utilizar o acento agudo. E o primeiro passo é descobrir qual é a sílaba tônica da palavra, para saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E qual é a regra da oxítona, qual é a regra da paroxítona e qual é a regra da proparoxítona. Vamos ao nosso reforço ortográfico. Então, o nosso reforço ortográfico, ele vai trazer questões sonoras relacionadas ao O e ao U. Então, ó, cadeado. Você fala cadeado ou você fala cadeado? Então, você pronuncia o O com som de U, cadeado. Cavalo. Aí você já não vai falar cavalo, fica estranho, né?
Então, você pronuncia o O com som de O, cavalo. E focinho. Eu nunca vi uma pessoa falando focinho. Sempre fala focinho, né? Então, focinho. O O com som de U e o O com som de O. Então, a letra O, muitas vezes, ela é pronunciada como U. Portanto, é reforço ortográfico, gente, é treino ortográfico, certo? Muito cuidado para não confundir o O com o U. Dúvida? Consulte o dicionário. E o nosso último reforço ortográfico é o E e o I, né? Que é o mesmo caso do O e do E. Do O e do U, desculpa. Às vezes você pronuncia com som de O. No caso do E e do I, às vezes você vai pronunciar a letrinha E com som de I. Ó, penteado. Você não fala penteado, né? Você fala penteado. Então você pronuncia o E com som de I. Ambiente. Você fica ambiente, né? Não vai, você pronuncia o E com som de I. Engolir, você não fala engolir, né? A maioria, depende também da região, né? Algumas pessoas pronunciam, mas em muitas regiões se pronuncia engolir. Então, ó, em muitas palavras, como você pôde observar aqui, o E é pronunciado como fosse I. Pode ser no início da palavra, pode ser no meio ou às vezes no final. Depende da palavra, tá? De como ela é pronunciada. Então, ó, atenção, na escrita é muito importante ficar atento ao uso do E e do I. Se você tiver dúvida, faz a mesma coisa que eu falei em relação ao O e o U. Consulta o dicionário, não escreve a palavra errada. É treino ortográfico, não existe uma regra para você decorar, né, para escrever essas palavras. Por hoje era só isso, vamos só ver a nossa atividade, que está na nossa gramática da página 72 até o 81. Que o hoje seja apenas hoje, sem o peso de ontem ou a ansiedade do amanhã. Até as nossas próximas aulas.